Vamos dar a Ti toda a honra, a glória, o louvor e a adoração, pois assim oramos, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Irmãos, Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Vai lá em Mateus, Marcos, Lucas, João e Atos. Glória a Deus, mais uma vez o Senhor nos sustentou. Todos aqui acredito que trabalharam. Aqueles que estão desempregados, em nome de Jesus o Senhor vai abrir a porta, amém? Irmãos, essa palavra o Senhor falou ao meu coração muito forte. Eu tenho meditado nela há uns 3 dias. Tenho orado ao Senhor para que Ele falasse ao meu coração uma palavra. Terminei de pregar hoje 9h30. 9h30, estou falando, tá, irmãos? 9h30 mais ou menos, mas um pouco antes eu creio. Mas eu terminei de pregar, eu estou em casa dormindo, eu estou pensando, Deus, fala uma palavra ao meu coração. Então eu sempre estou pedindo para Deus falar algo. Eu vou para o trabalho a pé, falo, Senhor, fala comigo ao longo do caminho. E vou meditando aquilo que eu sempre estou lendo. Porque nós temos que ler a palavra do Senhor não porque vamos pregar ou porque por uma ocasião, mas temos que ter o hábito da leitura. Martinho Lutero dizia, considere o seu dia perdido quando você não meditar nas Escrituras. Amém? Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Diz assim, Pedro é milagrosamente liberto da prisão, o título. Nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja, com a intenção de maltratá-los, e mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu, prendendo também Pedro durante a festa dos pães sem fermento. Tendo-o prendido, lançou-o no cárcere, entregando-o para ser guardado por 4 escoltas de 4 soldados cada uma. Herodes pretendia o julgamento público depois da Páscoa. Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, preso com 2 algemas, e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Repentinamente apareceu um anjo do Senhor, e uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou, ou despertou. Depressa, levante-se, disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. E o anjo lhe disse, vista-se e calce as sandálias. E Pedro assim fez. Disse-lhe ainda o anjo, põe a capa e segue-me. E saindo Pedro o seguiu, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão. Passaram a primeira e a segunda guarda, e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Este se abriu por si mesmo, para eles, e passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua, e de repente o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse, agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava. Percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente se havia reunido e estava orando. Pedro bateu na porta do alpendre e uma serva chamada Rode veio atender. Ao reconhecer a voz de Pedro, tomada de alegria, ela correu de volta sem abrir a porta e exclamou, Pedro está na porta. Eles, porém, disseram, você está fora de si. Insistindo ela em afirmar que era Pedro, disseram-lhe, deve ser o anjo de Pedro. Mas Pedro continuou batendo. E quando abriram a porta e ouviram, ficaram perplexos. Mas ele, fazendo-lhe sinal para que se calassem, descreveu como o Senhor o havia tirado da prisão e disse, conte isso a Tiago, aos irmãos. Então saiu e fora para outro lugar, amém? Pode se sentar aplaudindo ao Senhor, amém?
Irmãos, Atos dos Apóstolos foi escrito pelo Dr. Lucas, o mesmo que escreveu o Evangelho de Lucas. Lucas, ele escreveu Atos, e alguns estudiosos dizem que o nome do livro deveria ser Atos do Espírito Santo por meio dos apóstolos, porque nós vemos o agir do Espírito Santo em quase todo o livro de Atos. E Atos dos Apóstolos, ele narra o crescimento da igreja. No capítulo 1, Jesus é levado ao céu. No capítulo 12, o Espírito Santo desce, ali é inaugurado. No dia de Pentecoste, a igreja, na história, porque a igreja foi inaugurada na eternidade, como está escrito em Efésios capítulo 1, versículo 4. Antes da fundação do mundo, nos elegeu nele. Mas na história, a igreja foi inaugurada em Atos capítulo 2. E Atos capítulo 2 começa nos falando assim: nessa ocasião o quê? Ou neste tempo, no tempo em que a igreja mais crescia. Nós vemos lá em Atos capítulo 2, quando Pedro prega, ele faz o sermão ali de Joel, e ele falando sobre o Cristo crucificado, 3.000 almas se convertem ao Senhor. E até o capítulo 4, 5.000 almas já estão seguindo a Cristo. Então a igreja está crescendo. E quanto mais a igreja cresce, mais a igreja é perseguida. Então um homem chamado Herodes, ele, então ali para alegrar ao povo, ele decide prender a Pedro. Esse Herodes não é o mesmo Herodes que matou as crianças no tempo de Jesus. Aquele Herodes era o Herodes o Grande. Esse é Herodes Agripa I, é neto de Herodes o Grande. Temos também Herodes Antipas, que decapitou João Batista. Então nós temos esses Herodes. Esse Herodes, ele é neto de Herodes o Grande. E a Bíblia nos diz que ele, o versículo 1 diz, que ele teve dois propósitos ali. Pedro foi colocado na prisão por dois motivos. Primeiro, porque ele estava pregando a palavra. Atos capítulo 4, ele é chamado ao Sinédrio, perante Caifás e Anás, os mesmos que julgaram Jesus. Então, por causa da pregação do Evangelho, Pedro, ele é preso. Os judeus, o Sinédrio, quer que o rei Herodes prenda os cristãos. Mas não somente os cristãos, o líder dos cristãos. Porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas serão dispersas. Pedro é o líder, Pedro é o grande líder. Atos capítulo 1 até Atos capítulo 2, Pedro é o destaque do livro de Atos, ele é o grande líder da igreja. E aqui se encerra a história de Pedro, no capítulo 12, e de 12 em diante começa-se a falar do apóstolo Paulo. Herodes, ele começa falando aqui o texto, que ele matou primeiro por causa da pregação que os judeus queriam e por causa de política, para agradar o povo. Para agradar o povo, então ele mata Tiago, e viu que o povo se alegrou com isso. E querendo ganhar a simpatia do povo, ele então decide prender Pedro e depois da Páscoa decapitar Pedro também. Aí nós lemos aqui, aí você lê o primeiro capítulo aqui, os primeiros versículos, você pensa: ele decapitou Tiago e prendeu Pedro. E daí? Tiago, tem a musiquinha infantil, não tem? Como é que é, Isabel? Pedro, Tiago e João no barquinho. Eles eram 3 amigos. Antes de Jesus chamar a Pedro, eles já eram amigos. Nós vemos um fato agora de uma cantora sertaneja que faleceu, e as amigas estão chorando amargamente. E provavelmente isso vai continuar por um bom tempo. É isso que acontece. É normal perdermos um amigo e chorarmos, ficarmos até mesmo depressivos. E Pedro não somente perdeu o seu amigo Tiago, ele também ia ser decapitado. Agora observa algo interessante. Tiago, ele morre decapitado à espada. Pedro, o texto nos diz que ele está deitado, versículo 13. Ele está deitado e dormindo. Ele está deitado no meio dos guardas e dormindo. Como que um homem consegue dormir sabendo que o seu melhor amigo acabou de ser decapitado há alguns dias? E ele agora está preso com essa notícia ruim, e ele sabendo que também vai passar pela morte, pela decapitação. Como que esse homem consegue dormir? Nós sabemos que se atrasa uma conta em casa, nós já
mal conseguimos dormir, nos tira o sono, ficamos ansiosos, e esse homem, ele dorme profundamente. O texto diz que o anjo desce na prisão, e aparece um clarão, um brilho, ali como se fosse na sarça ardente, representando a glória do Senhor. E Pedro não dorme, e Pedro não acorda, ele está dormindo profundamente. O anjo tem que tocar do lado de Pedro, para ele acordar. Sabe por que Pedro, ele me chama a atenção? Porque esse Pedro é o mesmo que negou Jesus. É o mesmo Pedro que negou Jesus com medo do quê? Da morte. Ele negou Jesus, ele andou com Jesus, ele andou sobre as águas, ele viu Jesus ressuscitar Lázaro, ele confessou que Jesus era o Cristo, ele viu todas essas coisas, mas por medo da morte ele negou a Cristo. Só que agora esse Pedro que tinha medo da morte, está preso, sabendo que vai ser morto, descansando tranquilamente. Quais os motivos para isso? Primeiro, Salmo 121, versículo 4. Eis que o guarda de Israel não dorme. Enquanto você está dormindo, Deus está trabalhando. O guarda de Israel não dorme. Segundo motivo, ele sabe em quem ele tem crido. Ele conhece Jesus não de ouvir falar. Ele conhece Jesus de andar com Jesus. Existe uma diferença de conhecer Jesus, de ouvir falar, e existe a diferença de andar com Jesus, de ter relacionamento com Jesus, intimidade com Jesus. No capítulo 15 de João, e no versículo 15, 14, 15, ele diz: eu não vos chamarei mais servos, mas sim amigos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz, mas vocês agora têm conhecido. Eu vos chamo de amigo. Ou seja, o Senhor Jesus, ele quer um relacionamento. E Pedro conseguiu dormir na prisão, sabe por quê? Porque certa vez Jesus deu uma ordem para Pedro e os outros discípulos: olha, atravessem o mar da Galileia. E eles estão no barco, e Jesus também vai junto. E a Bíblia nos diz que se levanta uma grande tempestade, uma tempestade muito forte, as ondas muito fortes, o vento muito forte. Jesus está fazendo o quê? Dormindo. Eles ainda olham para Jesus e dizem: Senhor, como que o Senhor consegue dormir sabendo que nós estamos perecendo? Jesus se levanta, acalma o vento, repreende o mar, diz o quê? Homens de pequena fé. E eles ficam perplexos e falam: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? E quando Jesus desce em Gadara, uma legião de demônios se prostram diante de Jesus e responde essa pergunta: que tenho eu contigo, ó Filho do Deus Altíssimo? Esse é o Filho do Deus Altíssimo. Então Pedro sabe que da mesma maneira que a tempestade se levantou no barco e Jesus dormia, e Jesus teve poder para acalmar a tempestade, Jesus também tem poder para livrá-lo daquela prisão. Ele sabe que aquele com quem ele andou tem todo o poder. O homem pode fazer planos, mas a última palavra vem do Senhor. Herodes achou que a vida de Pedro estava nas mãos dele. Ele pensou que por ter matado Tiago, ele faria o mesmo com Pedro. E perceba que o texto diz assim, ó, versículo 1. Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja com a intenção de maltratá-los. O diabo, ele pode usar pessoas para maltratar a igreja, mas matar a igreja jamais, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Nós somos a noiva do Cordeiro. Podem até se levantar. Herodes, ele coloca Pedro na prisão. Pedro sabe que quem está com ele é o Senhor dos Exércitos, é Jesus. Ele sabe em quem ele tem crido. E sabe por que ele dorme também? Porque certa vez Jesus chegou em Betânia e um homem estava morto há 4 dias, Lázaro. E as suas irmãs foram ao encontro de Jesus. E Jesus disse o que para elas? Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, ressuscitará. Pedro, ele sabia. Isso é o cerne do Evangelho. Se você entendeu isso, então você entendeu o que é o Evangelho. Sabe o que Paulo diz, escrevendo aos Coríntios, a sua primeira carta? Porque o meu morrer é lucro e o meu viver é Cristo.
Eu me batizei aos 12 anos de idade. E a palavra que ficou no meu coração, que não saiu da minha cabeça, foi essa: o meu morrer é lucro e o meu viver é Cristo. Isso foi falado no meu batismo. E foi engraçado, que eu não tinha nenhum conhecimento, né, irmãos? Então eu fui de bicicleta com um amigo até a casa do pastor. Nós voltamos de bicicleta, a bicicleta não estava muito bem com o freio, e nós tínhamos esse pensamento: se a gente não se batizar e a gente morrer, a gente vai para o inferno. Eu esqueci que existia o ladrão da cruz que não se batizou e foi para o paraíso. Então eu pensava desta maneira: se eu não se batizar e eu morrer, eu vou para o inferno. E existia uma tradição na igreja que você só poderia se batizar depois dos 12 anos. Então eu fiz 12 anos hoje, no outro dia eu falei: pastor, me batiza, pelo amor de Deus. Aí o pastor foi, me batizou, aí nós vindo, ele falou: Maico, a bicicleta está sem freio. Eu falei: não, pode pedalar e não importa, porque agora o nosso morrer é lucro. Eu ouvi que o nosso morrer é lucro, o nosso viver é Cristo. Falei da boca para fora, né, irmãos? Morria de medo de morrer. Mas quando nós entendemos que estamos aqui de passagem, quando entendemos, como foi escrito lá em Apocalipse: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Ser fiel até a morte ali não significa você é crente hoje, continua amanhã, até você envelhecer e você vai receber, não. Lembrando que o contexto de Apocalipse é de perseguição. Aqui em Atos começa a perseguição na igreja pelos próprios judeus. Só que em Apocalipse, além dos judeus, tínhamos também quem? O Império Romano. Tínhamos os imperadores que matavam os crentes. Então ali, o apóstolo João escrevendo, ele quer dizer o quê? Mesmo que crer em Jesus custe a sua vida, seja fiel. E Pedro entendeu isso. E sabe o que me alegra? Que o Senhor tocou no meu coração essa mensagem. Ainda que você esqueça tudo que eu vá pregar daqui em diante, Pedro ele escreveu 2 cartas. Sabe o que Pedro, quais foram as últimas palavras de Pedro? 2 Pedro capítulo 3, versículo 18. Ele começa falando: portanto, crescei na graça e no conhecimento. As últimas palavras de Pedro: cresça. Sabe quando aconteceu esse fato com Tiago e quando Pedro foi preso? Por volta de 43, 44 depois de Cristo. Ou seja, 10 anos depois que Jesus foi crucificado, Tiago foi decapitado. Mas não foi decapitado porque Herodes tinha o poder. Porque lá em Mateus capítulo 20, se me lembro, Jesus falou que Tiago ia morrer, ia ser martirizado. Então o que acontece? Tiago, ele foi decapitado, mas não pela vontade de Herodes, mas sim pela vontade do próprio Deus. O que nós temos que entender quando Pedro diz, portanto, crescei, é que a nossa vida é um constante crescimento na fé. Nós vemos campanha de tudo quanto é tema: 7 passos para a porta aberta, 3 passos para o milagre, 3 atitudes para a prosperidade, tudo, o mergulho, tem campanha de tudo quanto é jeito. Eu já vi campanha de queda das muralhas que uma senhora de mais de 60 anos com um paralelepípedo dando 7 voltas na igreja para campanha. Só que dificilmente, eu não me lembro de ver uma campanha assim: campanha crescendo na fé. Como crescer na fé? Irmãos, isso é a vida do cristão. Nós temos que crescer constantemente na fé. Olha quem era Pedro 10 anos atrás, negou a Cristo. Olha quem era Pedro agora, estava dormindo, sabendo que ele tinha uma pena de morte sobre a sua vida. Você já viu um condenado à pena de morte? A cadeira elétrica? Você já viu o desespero? Pedro aqui não tinha tempo, ele tinha apenas por volta de 7 dias até ele ser morto, e ele estava dormindo, porque ele cresceu na fé. É isso que nós temos que buscar, crescer na fé do Senhor. Pedro estava tipo assim: se Deus fizer um milagre e me libertar, louvado seja o nome do Senhor. Mas se ele me entregar nas mãos de Herodes, como entregou João, como entregou Tiago, louvado seja Deus. Vocês acham que a igreja não orou por Tiago também? A igreja orou por Tiago também. Mas a vontade de Deus foi que Tiago fosse entregue. Nós temos que crescer na fé. Temos que pedir todos os dias isso para o Senhor.
Senhor, faça com que cresçamos na fé. Faça com que nós possamos cantar aquele louvor do fundo do coração, não simplesmente repetir palavras. Como eu disse no culto dos homens, tenta entender o que você canta. Vamos tentar entender o que estamos cantando. Quando você diz, se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer, Ele é Deus do mesmo jeito. Isso é ter fé. Se Deus fizer, louvado seja o nome dEle. Se Ele não fizer, louvado seja o nome dEle. É isso que Pedro entendeu. Ele não estava preocupado se ele iria ser decapitado. Só que enquanto ele estava preso, a igreja orava. Só que entenda algo interessante, a igreja estava orando por ele. Daniel, ele orava 3 vezes ao dia. E Daniel foi jogado na cova dos leões. Talvez eles pensassem, por que Deus não livrou Pedro antes de cair na prisão? Por que Deus não livrou Daniel antes da cova, se ele orava 3 vezes ao dia? Deus não livrou Daniel da cova, livrou Daniel na cova. Deus não livrou Daniel da cova, mas livrou Daniel dos leões. E o próprio texto de Daniel explica o porquê. Para a glória de Deus, para que o nome de Deus fosse exaltado. Por que Deus não impediu de Lázaro morrer? Ele ficou 4 dias morto. Para a glória de Deus. Deus não vai te livrar da prova, Deus vai te livrar na prova. A gente se mostra forte não quando estamos por cima. Eu vou dar um exemplo. Eu falei para os irmãos, há quase 10 anos eu pratico jiu-jitsu. A gente fala que quando a pessoa está ali por cima, posição de superioridade, na montada, 100 kg ou nas costas, ele é um leão. Por cima é um leão, igual a MMA. Por cima é um leão batendo, mas por baixo é um gatinho. Sabe quem se mostra forte? É aquele que quando está por baixo, tomando a maior pressão do mundo, ele pega e persiste até reverter. É isso que nos faz forte. É por isso que nós temos muitas das vezes que passar por provas, para que possamos crescer na fé do Senhor Jesus Cristo. A igreja orava intensamente por Pedro. A igreja intercedia pelo Pedro. Pedro era o líder. Aqui nós vemos a importância de interceder pelos líderes, pelos pastores. Porque todos nós somos alvos, mas o maior alvo de Satanás é a liderança. Ferirei o pastor e as ovelhas serão dispersas. Paulo sempre dizia, olha, orem a Deus pelo ministério da minha pregação, ore ao Senhor para que eu pregue. Precisamos de oração, todos nós precisamos de oração. Precisamos interceder pelos nossos líderes. Eles oram e a Bíblia diz que um anjo, Atos 12:7, eis que sobreveio um anjo do Senhor e desceu na prisão. Quando a igreja ora, o anjo desce. O anjo ali representava a glória do Senhor. Quando a igreja ora, a glória desce. Queremos a glória, então precisamos orar. A igreja orou, a glória desceu, o anjo desceu. E o mesmo Atos 12:7 diz que houve um clarão de luz. Houve luz. Quando a igreja ora, acontece a luz. Luz, discernimento. Quando a igreja ora, a igreja tem discernimento. Estou falando igreja, não são as paredes, são o corpo de Cristo. Salmo 119, versículo 5 diz, lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra. Precisamos de luz. Quando a igreja ora, nós temos luz. Só que quando a igreja ora, a Bíblia diz que, versículo 7, tocando a Pedro do lado, o despertou. Quando a igreja ora, há um despertamento. Você sabia que a palavra avivamento tem um sentido, tem o significado de despertar, tornar a viver, reviver novamente? Isso é o significado de avivamento. Avivamento não significa pular, rodar, gritar. Não, avivamento significa isso. Aliás, a palavra avivamento não aparece na Bíblia. Aparece aviva, mas avivamento não. Exemplos de avivamento. Esdras capítulo 8.
leu o livro, explicou o livro e o povo se arrependeu, chorou e creu no Senhor. Houve um despertamento em Pedro, pois Pedro estava dormindo. Quando a igreja ora, a igreja é despertada. O anjo chega para Pedro e diz: levanta depressa. Ele poderia usar aquelas palavras: desperta, ó tu que dormes. O Senhor está dizendo nesta noite: desperta, tu que dorme. Vemos o quanto Pedro cresceu nesses 10 anos. Tem pessoas que estão dormindo. Você conhece crentes, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 10 anos, e eles continuam da mesma maneira. Ai, ora por mim. Ai, Deus não faz isso por mim. Ai, eu vou sair da igreja porque eu queria o iPhone 12, eu só comprei o 7. Ai, eu vou... Sabe, vamos orar a Deus. Nós temos que ter uma compreensão que santificação é um processo. A fé, nós vamos crescendo gradativamente, tem os novos convertidos. Eu estou falando de pessoas que estão há anos dentro da igreja e não tem um despertamento. O anjo disse: Pedro, levanta-te, desperta. O Senhor está falando para você: desperta, levanta, você que dorme. E perceba que o anjo, de repente, num abrir e piscar de olhos, ele aparece para Pedro, fala: ó, levanta, desperta. O que acontece? O anjo, ele não programou, ele veio de repente. Às vezes você pode estar passando por uma situação a qual você precisa dessa descida do anjo, você precisa dessa operação do Senhor na sua vida. Ele pode fazer num abrir e piscar de olhos. Pode ser agora. Talvez você está aqui e lá na sua casa você está precisando. A igreja não estava com Pedro, a igreja estava na casa de Maria, mãe de João Marcos. E Pedro estava lá na prisão, enquanto a igreja orava na casa de Maria, Deus agia lá no cárcere. Enquanto você está aqui adorando, Deus está agindo lá. Quem crê, levanta a mão. Aleluia! Deus, ele faz desta maneira. A Bíblia diz que o Senhor é Deus de perto e de longe. Pedro, ele está com algemas, ele está com os pés trancafiados, ele tem um guarda à sua direita, um guarda à sua esquerda, e diz que eram 16 soldados. Era um grupo, era um quarteto de 4, quarteto de 3 não existe, né? Não, era 16 soldados, um agrupamento de 4 soldados, 4 equipes de 4. 16 soldados para vigiar um homem, Galileu. Galileu, ele era menosprezado por ser iletrado, indouto. Lá no capítulo 4, eles começam ainda a falar: nossa, mas esses não são indoutos, iletrados. Os galileus, eles tinham um sotaque diferente. Eles eram meio que tidos como caipiras. Ah, esse povo é caipira. Esse daí é um coitado. Pedro, Tiago e João eram pescadores. Então eles tinham como um Zé Ninguém, um coitado Pedro. Só que agora a pergunta é: por que 16 soldados para vigiar um homem? Caipira, pescador. Sabe por quê? Porque o inferno sabe o que Deus pode fazer através da sua vida. O inferno sabe. Ou você acha que o inferno não sabia o que Pedro fez? 2.000 almas se converteu. Ou o inferno não sabia o que aconteceu lá em Atos capítulo 5, onde Ananias e a Safira vende uma propriedade e mente para Pedro, e ele diz: ó, sim, porque mentiste ao Espírito Santo, não viverás e morrerás. E morreram ali mesmo, tanto o marido quanto a esposa. No capítulo 3, um coxo está na porta do templo e diz: uma esmola. Pedro olha para ele e diz: eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho te dou, levanta e anda. Diz a Bíblia que a sombra de Pedro curava. O diabo sabia disso. Do capítulo 2 até o capítulo 4, 5.000 almas já tinham se convertido ao Senhor. Olha o poder na vida deste homem. O inferno te conhece. Então quanto mais Deus te usa, mais o inferno se levanta contra a sua vida.
Todas as vezes que nós nos colocamos à disposição do Senhor para fazer a sua obra, fielmente, o inferno vai se levantar violentamente contra as nossas vidas. Antes eu pensava que pregar era só estudar teologia, ler ali, preparar ali, porque você aprende tudo. Uma escola de teologia, de oratória, como segurar o microfone, tudo. Mas não, tem muito mais, tem muito mais além do que simplesmente falar palavras de eloquência, palavras bonitas. Nós estamos lidando com a eternidade. Eu não digo só pregar, tudo que fazemos para o Senhor, o inferno se levanta. Você que ajuda na igreja, na limpeza da igreja, se você faz isso para a glória do Senhor, o inferno se levanta contra a sua vida. O inferno sabia a força que Pedro tinha pelo Espírito Santo. Herodes não prendeu Pedro somente para matar. Ao prender Pedro, Herodes estava encerrando ali, ou querendo encerrar o ministério de Pedro. Porque Pedro era uma voz de Deus aqui na terra. Pedro pregava e as almas, ele não fazia apelo, as pessoas diziam: o que faremos? O que será de nós? Eles tentaram acabar com o ministério de Pedro. Eles tentaram encerrar o ministério de Pedro. Mas a Bíblia diz em Isaías 43, 13 e 10, ainda antes que houvesse dia, eu sou, e não há ninguém que possa escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? O diabo pode tentar parar o seu ministério, o seu chamado, mas é Deus que dá a última palavra. Eles acorrentaram as mãos de Pedro, eles acorrentaram os pés, colocaram soldados. E mesmo assim, o anjo disse para ele: levanta. Pedro não questionou. Como que eu vou sair dessas correntes? Como que eu vou sair dessas algemas? Como que nós vamos passar por tudo isso, pelos portões de ferro? Ele simplesmente obedeceu. Não questione a Deus: Senhor, como que o Senhor fará isso? É impossível, não tem como. Apenas obedeça à voz do Senhor. Ainda que você não esteja entendendo como é que você vai conseguir sair dessa situação, apenas obedeça à voz do Senhor. Detalhe, o anjo, nós lemos aqui no versículo 4, tendo aprendido, lançou no cárcere, entregando para ser guardado por 4 escoltas. Herodes pretendia submetê-lo ao público depois da Páscoa. A Páscoa durava 7 dias. O Senhor deixou para o último dia para libertar Pedro. Pedro talvez estava pensando ali dormindo: olha, esse é meu último dia, eu vou deitar, essa é a última vez que eu deito, essa é a última vez que eu durmo, amanhã acabou para mim. Talvez ele ia. Talvez você pense, ou esteja até perdendo as esperanças: Senhor, até agora não aconteceu nada, já se passou tantos dias e eu estou vendo que não aconteceu nada. Deus pode fazer no último minuto, no último segundo, se você crê. Ele fez por Pedro, Ele é o mesmo Deus ontem, hoje e eternamente. Ele desperta Pedro, levanta Pedro e Ele diz: segue-me. Ele não diz: vai na frente, eu vou atrás. O anjo, ele foi na frente e Pedro atrás. Pedro obedeceu, ele falou: segue-me. E Pedro seguiu o anjo. Ele deixou que o anjo fosse na frente. Ele entendeu que quem tem que abrir as portas é o anjo, não é ele. Porque Pedro sabia que se ele tentasse ir na frente do anjo, ele ia bater com a cara na porta. Não tente andar na frente do anjo. Ande atrás do anjo. Siga o anjo. Obedeça o anjo. Porque se você andar na frente do anjo, tentar andar pelas suas próprias pernas, você vai bater com a cara na porta. Ele obedeceu e seguiu o anjo. Versículo 10, quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro, porta de ferro. Irmãos, imagina os portões, porque aqui eles estavam na Torre Antônia, que Herodes o Grande tinha construído. E diz assim, a porta de ferro que dá para a cidade, a qual lhes abriu por si mesma. Ou seja, não existia portões automáticos naquele tempo.
Foi um milagre sobrenatural. Eles chegaram diante do portão de ferro e o portão abriu sozinho e eles passaram. Deus fez algo sobrenatural. Há momentos em nossa vida que Deus vai fazer algo sobrenatural. Não iremos precisar fazer nada, Deus vai agir por nós. Moisés tocou no Mar Vermelho e o mar se abriu. Da mesma maneira, eles chegaram diante da porta, não tocaram em nada e a porta de ferro se abriu. Agora olha o versículo 13. Pedro está indo, a porta se abriu milagrosamente. Uma porta de ferro, um portão. Versículo 13. E batendo Pedro a porta do alpendre, a porta da casa de Maria. Lá no cárcere, o portão era de ferro, abriu sozinho. Na casa de Maria, a porta era de madeira. Ele bateu na porta. A menina Rod foi na porta, a criada, olhou. Eu acho que é Pedro, e voltou. Ninguém acreditou. Pedro bateu de novo. Por que essa porta não se abriu também, milagrosamente? Deus, ele tem as suas maneiras de agir. Às vezes as portas vão se abrir por si só, como abriu aqui para Pedro. Mas às vezes nós vamos ter que fazer o quê? Bater. Uma vez, bater duas, bater três. E o texto diz que Pedro continuou, perseverou batendo. Tem portas que nós queremos que se abre diante de nós, mas nós deixamos de bater na porta. Temos que continuar batendo na porta até a porta se abrir. Jesus disse no capítulo 7 de Mateus: pedi, pedi e dar-se-vos-á. Aquele que bate, se abre. Quantas vezes Jesus mandou bater na porta? Ele não falou. Ele mandou bater na porta. Então, se a porta ainda não se abriu para você, continue batendo na porta. Persevere e não desista. Agora, para concluir, pode ficar de pé, irmãos. A Bíblia diz que o milagre foi tão grande que eles não acreditaram no que estava acontecendo. Eles falaram assim: não, esse não é Pedro, é um anjo de Pedro. Porque existia uma crença judaica. Os judeus acreditavam em muita coisa, né? Que a alma, depois que o morto, que a pessoa vinha a óbito, a alma permanecia durante 3 dias do lado do corpo. Eles acreditavam em fantasma. Quando Jesus andou sobre as águas, eles falaram: é um fantasma. Então eles acreditavam que toda pessoa tinha um anjo, e esse anjo poderia se materializar da mesma maneira que a pessoa. Então eles falam: não, é o anjo de Pedro. Eles não acreditaram. Às vezes nós fazemos isso, nós pedimos, oramos, e quando acontece o milagre, nós não acreditamos. O Senhor abriu os portões para Pedro, o Senhor abriu aquela porta, mas eu quero te falar nesta noite, o maior milagre na vida de Pedro não foi ele ter sido liberto da prisão. O maior milagre de Pedro foi ele entender que importa agradar a Deus do que aos homens. É melhor estar com Cristo no cárcere do que sem Cristo em qualquer outro lugar. Pedro entendeu isso. Pedro foi liberto da morte. Ele foi livre da prisão. A história da igreja nos diz que um tempo depois, o mesmo Pedro que negou a Jesus, ele está novamente pregando. E ele é chamado a retirar tudo que ele pregou. Porque se ele não retirasse tudo que ele havia pregado, ele seria morto da mesma maneira que o Cristo que ele prega. Sabe o que Pedro diz? Tudo bem, me crucifique, mas não me crucifique como o meu Senhor. Não me crucifique como Jesus, pois eu não sou digno de morrer como o meu Senhor. Me crucifique de ponta cabeça. Me crucifique de ponta cabeça, pois eu não sou digno de morrer como Ele. Esse foi o maior milagre na vida de Pedro. A maior porta que se abriu para Pedro não foi essa do cárcere, foi a porta no céu. João capítulo 10, versículo 9, Jesus diz: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Entrará e sairá e achará pastagem. Essa é a maior porta que nós temos diante de nós. No capítulo 4 de Apocalipse, João diz: eis que foi-me aberta uma porta no céu.
Eu quero te dizer, a porta continua aberta. Se você ainda não entrou por esta porta, o Senhor Jesus hoje te chama. O Senhor hoje te convida. Entrai pela porta. Se você soubesse o preço que foi pago, talvez da mesma maneira que Pedro foi acorrentado, os seus pés, para que ele não tivesse capacidade de caminhar, talvez Satanás esteja tentando aprisionar os seus pés para que você não caminhe mais. Talvez as suas mãos para que você não faça mais a obra do Senhor. Mas da mesma maneira que o anjo desceu e quebrou as correntes e libertou Pedro, hoje o Senhor te liberta. O Senhor te chama nesta noite. E se você quer vir até Ele, Ele está aqui, pronto a te atender, amém? Eu agradeço a minha oportunidade e as palmas louvam ao Senhor. Estás sentado no trono,